VTubers, criadores de conteúdo que utilizam avatares virtuais para se representarem. Eu gosto muito de VTubers. Eu admito que eu não tenho span de atenção para assistir lives por muito tempo, mais da geração Z, mas eu sempre gostei de descobrir VTubers com conceitos legais e que conseguem explorar a lore e conceitos dos seus personagens de forma criativa. Então, para compartilhar essa paixão com vocês e quem sabe inspirar um aspirante a VTuber que esteja assistindo, eu decidi fazer um vídeo com 12 seres mitológicos não tão conhecidos que eu acho que dariam excelentes conceitos para VTubers. Então, vamos lá. Número 1, a Tecelã de Nuvens. Essa primeira é uma que eu não achei muitas informações sobre fontes e de onde ela vem, mas eu acho o conceito muito legal. É uma história japonesa que fala sobre o porquê das palavras nuvem e aranha terem a mesma pronúncia, kumo. A história segue que um dia um jovem agricultor encontrou uma cobra tentando comer uma aranha. Ele afugenta essa cobra e salva a aranha, e mais tarde a aranha aparece disfarçada de humana, oferecendo ajuda para o agricultor para tecer roupas, como uma forma de agradecimento, com a condição de que ele não tentasse descobrir como ela tece essas roupas. Depois de um tempo, o agricultor acaba espiando pela janela e descobre que a moça era na verdade uma aranha gigante, mas ele decide não falar nada, já que ele estava muito feliz com a ajuda da aranha. Ele sai para comprar algodão para a aranha, mas no caminho de volta ele acaba não vendo que a cobra que anteriormente estava tentando atacar a aranha entrou no saco de algodão. Ele leva o saco para a aranha, que começa a comer o algodão para fazer a sua seda, mas ela se assusta com a serpente e pula pela janela. O sol, vendo ela, tenta ajudar, puxando ela para cima para o céu, para salvar ela da cobra. Então a aranha, como forma de agradecimento, começa a tecer nuvens para o sol, com o algodão que ela tinha engolido. Eu admito, essa história é um pouco confusa pra mim. Tem certos pontos dela, como o fato de o agricultor descobrir que a moça é uma aranha que só não tem muita importância. Talvez seja uma parte da história que tenha sido perdida pelo tempo, mas eu gosto muito do visual de uma aranha que tece nuvens. E eu acho que se você quer uma identidade visual que transmita tranquilidade, as nuvens funcionam muito bem. Eu consigo ver essa sendo uma ótima escolha para alguém que queira fazer conteúdo de ASMR, por exemplo. As nuvens passam uma sensação de tranquilidade. E se eu tivesse uma moeda para cada VTuber aranha que eu conheço que já fez SMR, eu teria 3 moedas, o que não é muito, mas é interessante que já tenha precedentes. Número 2, Melusines. E não essas Melusines, elas são adoráveis, mas eu não arriscaria o processo de direitos autorais. Elas geralmente têm associações com múltiplos seres, desde fadas, ninfas e sereias, a dragões e serpentes. A história é até bem parecida com a da aranha Tecelã. Melusine, que havia sido amaldiçoada pela sua mãe, que era uma fada, se casa com um homem, mas faz ele prometer que ele nunca iria espiar ela nos seus banhos. Mas ele espia e vê que ela havia se transformado em um monstro serpente. Mais tarde ele chama ela de cobra durante uma discussão e ela cria asas de dragão e voa para longe. O que eu gosto sobre as Melusines é a variedade de formas das quais elas são representadas. Pela natureza delas de meio fadas, somadas à maldição, elas são representadas de formas muito diferentes, desde de sereias com 2 caudas a mulheres cobras com asas de dragão. E eu acho que essa coisa mais legal sobre as Melusines. Você tem muitas temáticas e características para explorar. Você pode ter uma origem ligada a dragões, fadas ou sereias, e um design que você pode combinar vários aspectos dessas criaturas. Número 3. Behemoth, Leviatã e Zizi. Eu podia escolher só uma delas, mas honestamente eu não consegui, então eu escolhi as 3. Originadas da mitologia hebraica, essas 3 criaturas com 100% de certeza foram uma inspiração para os 3 lendários de Pokémon, Groudon, Kyogre e Rayquaza. Assim como esses Pokémons, eles são 3 criaturas gigantes que são como o tipo de rei a todos os seres que andam na Terra, nadam nos mares e voam nos céus, respectivamente. O Behemoth é o representante da Terra. Ele é frequentemente representado como tendo imensa força bruta e um corpo resistente como metal. Além disso, é dito que ele entra no seu estado mais forte no solstício de verão, quando ele solta um rugido que assusta todos os animais e fazem com que eles se tornem menos agressivos por um ano inteiro. E a sua aparência é geralmente associada com a de um hipopótamo ou a de um elefante, e ele às vezes é descrito como tendo um chifre. O Leviatã é o representante das águas dito viver em profundezas abissais. Ele é representado como tendo escamas impenetráveis e um sopro de fogo que pode ferver as águas dos oceanos, além de um temperamento indominável. Ele geralmente é representado como uma serpente marinha ou um dragão, mas também pode ser interpretado como uma baleia. Zizi, por outro lado, é o representante do ar. Ele é dito ter asas tão grandes a ponto de cobrirem o sol, e essas asas são responsáveis por proteger o mundo das tempestades do sul.
O Zizi geralmente ele é representado de uma forma diferente dos outros. Ele é geralmente retratado de forma mais cuidadosa e menos caótica, além de já ter sido conectado com qualidades como a sabedoria. E a sua aparência tende a ser a de um grifo, mas também pode ser representada por uma ave de rapina ou um galo. Esses três têm muitos detalhes, eu recomendo muito ler mais sobre eles. Mas o que eu mais gosto neles é o quão icônicos e distintos eles são. Eu podia ver claramente um grupo de VTubers usando esses três como tema. Número 4. Cat Sith. Se você gosta de criaturas fofas com toque de magia e um pouquinho de malevolência, esse é pra você. O Cat Sith é um ser do folclore escocês. Ele é uma fada em forma de gato preto com uma mancha branca no peito e é do tamanho de um cachorro. Entre as suas capacidades, ele pode falar, utilizar magia, como qualquer outra fada, e roubar as almas de mortos antes dos deuses as reivindicarem. Apesar disso, eles não eram necessariamente maus. Na história O Rei dos Gatos, um deles até vivia com humanos. Outra versão da lenda diz que o Cat Sith são, na verdade, bruxas que se transformaram em gatos tantas vezes que ficaram presas nessa forma. Com o Cat Sith, eu acho que o apelo é óbvio, é a fofura, mas a natureza caótica das Fey, ou a ideia de uma VTuber bruxa presa num corpo de gato, pode ser muito divertida também. Número 5. Lucarcol. Se você já teve vontade de comer escargot, esse carinha vai fazer ela passar rapidinho. Lucarcol é um monstro originado da França, e ele é um híbrido de lesma e serpente. Grande ao ponto de poder engolir humanos inteiros e possuir tentáculos ao redor da sua boca que podem se estender por uma distância gigante. Honestamente, ele só tá nessa lista porque eu achei ele muito maneiro, provavelmente seria extremamente difícil fazer ele num design humanoide, mas eu não tenho dúvida que seria o conceito mais original de todos. Número 6. Tsukumogami. Esses aqui são especiais. Tsukumogami são uma categoria de yokai. Sabe aquele yokai guarda-chuva que é bem famoso? Ele é um deles. Os Tsukumogami são yokais que eram objetos inanimados que, depois de muito tempo, 100 anos em algumas lendas, ganham um espírito e ganham vida. Em algumas lendas, eles buscariam vingança de quem os descartou depois de ganharem vida. Eles são ditos como tendo a capacidade de se transformar em formas humanas e animais. Seu comportamento varia com o objeto que eles são, e entre outros existem o Kasa-Obake, um guarda-chuva, o Itan-Momen, uma faixa de algodão, ou o Choshin-Obake, uma lanterna de papel, e muitos outros. A coisa legal sobre os Tsukumogami é que eles podem ser qualquer objeto. Tem alguma coisa que você gosta muito e quer incorporar no seu VTuber? Você pode ser um nunchaku abandonado de um artista marcial, uma boneca velha de uma garotinha que cresceu, ou uma mala de viagem esquecida de alguém que amava viajar. A sua criatividade é o limite do que você pode ser com Tsukumogamis. Número 7. Leshy. O Leshy, assim como a sua esposa, Leshatka, da mitologia eslava, são deidades ou espíritos guardiões da floresta. O Leshy é dito ter a capacidade de mudar de tamanho, se tornando tão pequeno quanto uma folha ou tão grande quanto uma árvore. Tendo a capacidade de mudar de forma para se passar por qualquer humano, animal ou planta, o Leshy tem muitas aparências diferentes nas quais ele é interpretado, mas a mais comum hoje em dia é a aparência de um homem com um cabelo e uma barba longa, verdes como grama ou musgo, pele que parece casca de madeira, olhos verdes e carregando uma clava ou varinha de madeira. Eles tendem a ser bondosos, ajudando humanos que eles consideram bons, protegendo a floresta e tirando dos seus pais crianças que são tratadas mal, mas eles também podem ser travessos, pregando peças enganando humanos a se perderem na floresta, além de serem muito perigosos quando alguém ameaça a floresta deles. Os Leshy têm muitas lendas e interpretações, o que dá muita liberdade para criar uma persona, e se você quiser fazer conteúdo relacionado ao meio ambiente, o Leshy é um ser que vai sempre se encaixar. Número 8. Os 4 símbolos celestiais. E aqui vem mais um grupo de seres mitológicos, dessa vez da mitologia chinesa. O dragão azul do oeste, o pássaro vermelho do sul, o tigre branco do oeste e a tartaruga negra do norte. Cada um tá ligado com certas constelações e representa um elemento, uma estação e uma virtude, entre outras coisas. O dragão representa o elemento da madeira, a estação da primavera e a virtude da benevolência. O pássaro são o fogo, o verão e a ética. Pro tigre são o metal, o outono e a retidão. E a tartaruga, água, inverno e sabedoria. A tartaruga também tem muito frequentemente sido representada como tendo uma serpente em volta de si. Os 4 símbolos ainda têm muitas outras coisas que cada um simboliza, mas esses são os conceitos básicos. Eu acho que eles são um grupo que se complementa muito bem e dariam um ótimo grupo de VTubers com muitas possibilidades. Número 9. Imugi. Você sabe aquele mito sobre a carpa virando um dragão? Esse é similar. Os Imugi, da mitologia coreana, são ditos como um tipo de pseudo-dragão que parece uma serpente gigante.
Nas lendas é dito que os Imugi só poderiam se tornar dragões de verdade se eles conseguissem pegar uma pérola que caísse dos céus. Em outras versões, eles teriam que viver por 1000 anos para poder se tornar dragões. Eles eram geralmente benevolentes e viviam em cavernas ou na água. Os Imugi são um símbolo bem legal de uma jornada de melhoramento pessoal, como o lance de eles quererem se tornar dragões e tal. E se você se identifica com esse tipo de aspiração, eu acho que seria um bom ser mitológico para se representar. Número 10. Akini. O Akini é um ser da mitologia Inuit, uma mitologia presente nos povos do Ártico, e ele é um esqueleto que gosta de dançar e tocar instrumentos de percussão, geralmente utilizando os próprios ossos, como a escápula dele e o osso do braço, como instrumentos. Com a dança e a música, ele consegue manipular as marés e causa terremotos. Um VTuber que gosta de instrumentos de percussão e dança provavelmente se encaixaria muito bem com esse ser, e apesar de se você for fazer um conteúdo de dança você provavelmente vai precisar de um modelo 3D mais complexo, eu imagino que um esqueleto provavelmente seria mais fácil de modelar do que um design mais complicado, com seres que talvez tenham asas ou caudas, e provavelmente ainda seria relativamente mais único do que simplesmente um modelo humanoide normal. Número 11. Ratatoskr. Ele deve ser um pouco mais famoso por conta do mais recente God of War, mas pra quem não conhece, Ratatoskr é o esquilo que corre pela Yggdrasil levando insultos entre a águia Hrisvelgr e o dragão Nihog, algumas vezes até aumentando os insultos pra se divertir com o barraco. O Ratatoskr seria uma ótima opção para um dos múltiplos VTubers extremamente caóticos que existem na comunidade, um pequeno roedor que se diverte no caos dos múltiplos conflitos a serem causados por seres muito mais poderosos que ele mesmo jogou um contra o outro. E finalmente, número 12, humanos. Eu sei, não são seres mitológicos, mas eu vejo com muita frequência pessoas não considerando muito essa possibilidade, mas se a maioria das pessoas tende a escolher um ser mitológico, ou pelo menos não humano, eu acredito que basear um VTuber em humano pode ser exatamente o que você precisa para se destacar. Eu sei que vai ter alguém que vai dizer que humanos não são legais, ou não são tão maneiros, mas abre um livro de história. Tem muitos humanos muito legais nos quais você pode basear um VTuber. Rei Arthur, Sasaki Kojiro, Amelia Earhart, Cleópatra. Eu sei que o cara que usa a foto de perfil do Nikola Tesla é suspeito pra falar, mas eu gostaria de ver mais pessoas explorando histórias mais humanas, sabe? Afinal, alguns dos meus personagens favoritos são humanos. E explorando essa relação entre a humanidade em relação aos seres mais míticos, divinos ou lúdicos de todas as formas é particularmente um dos meus tipos preferidos de histórias. Enfim, essas são algumas ideias que eu tive. O que vocês acham? Tem alguma pessoa que quer se tornar um VTuber que ficou inspirada? Ou talvez você já tenha a sua ideia? Me conta nos comentários. Deixa um like se você gostou, se inscreve se você quer ver mais vídeos. Obrigado por assistir. Tchau!